Bom, turma, estamos aqui em mais uma videoaula, onde vamos analisar aqui as atividades da aula 6, Lei da Procura. Estamos aqui na sala virtual, vamos entender melhor o que é que essa atividade está pedindo. Eu fiz um breve slide aqui, vou mostrar para vocês, a respeito da Lei da Procura e a importância das decisões dos consumidores para o mercado. Uma regra da procura é que quanto maior for o preço praticado, menor será a quantidade vendida ou comercializada. E as razões dos consumidores para explicar o consumo, que os preços são barreiras, quanto maior o preço, menor a quantidade, o efeito substituição, que são outras alternativas de consumo, e a utilidade marginal, quanto maior o número de produtos no mercado, sua utilidade tende a ser menor e vice-versa. Nós vamos entender melhor um pouco desses três conceitos aqui. Vamos voltar aqui para a atividade e vamos ler o que aqui está pedindo. Então tem lá o seguinte: segundo o Rossetti, a procura de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função de vários níveis de preço em dado período de tempo. O que quer dizer com isso, né? O que é que ele está querendo dizer com isso? Que os produtos que os consumidores tendem a consumir, a comprar, ele vai variar de acordo com o preço e com a quantidade que aquele consumidor está disposto a pagar. Então eu trouxe dentro do contexto do que nós estamos passando atualmente, né, mundialmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então coloquei o seguinte, que nesse período atual, com as medidas de prevenção, o governo estabeleceu que as pessoas fiquem em casa. Tal ação visa reduzir os riscos das pessoas com relação ao vírus. Dessa forma, o ciclo econômico tende a reduzir. Já se fala até em recessão econômica. Ou seja, é uma ação que o governo está, juntamente com o Ministério da Saúde, está propondo, determinando para as pessoas que fiquem em suas casas. Com isso a gente vai ter menos pessoas circulando, consequentemente vamos ter menos pessoas consumindo. Isso aí vai afetar diretamente a economia, como a gente vem escutando nos noticiários. Então já se fala até em recessão econômica. O que é uma recessão econômica? É justamente decrescer aquela movimentação da economia. Em vez da economia crescer, ela vai decrescer. E para ela decrescer, alguns fatores são determinantes, como a redução do consumo. Reduzindo o consumo, as empresas vão sentir essa redução, pode gerar desemprego. Gerando desemprego, as famílias vão ter uma renda menor. Tudo isso aí faz parte de uma recessão econômica. Então vamos para a pergunta. Percebemos claramente, nesse momento, uma preocupação dos agentes econômicos. Os agentes econômicos que a gente viu: família, empresa e governo, no que se relaciona às razões dos consumidores para explicar o consumo. Qual a tendência dos consumidores nesse momento? Então aqui já é a primeira pergunta do exercício. No que se relaciona às razões dos consumidores para explicar o consumo? Qual a tendência dos consumidores no momento? Quais são as nossas tendências, já que nós estamos ficando mais em casa? Qual itens nós vamos querer consumir? Quais são os itens essenciais nesse momento? Então, quando se fala aqui, percebemos claramente nesse momento uma preocupação dos agentes econômicos. A gente vê que o governo, que dita as regras da economia, está buscando a todo momento ver formas de contornar a situação. As empresas estão preocupadas porque não tem movimento, não tem circulação, não estão vendendo.
algumas empresas, né? E as pessoas também estão preocupadas com essa movimentação na economia, porque mexe diretamente com a renda delas. Elas se preocupam, e aí, o que é que vai acontecer com o meu emprego? Será que eu vou continuar recebendo meu salário? Então, na próxima semana a gente vai ver bem isso, porque é a semana de pagamento, nós vamos perceber essa preocupação das pessoas. Se vão receber o salário integral, de que forma é que vão receber esse salário, porque estão ficando em casa, alguns estão trabalhando home office, como é o nosso caso, os professores em algumas escolas. Então tudo isso aí a partir da próxima semana a gente vai ver com mais intensidade nos noticiários, porque é justamente o período que as pessoas vão receber os seus salários. Então, no que se relaciona às razões dos consumidores para explicar o consumo, qual é a tendência? Aí quando se fala aqui em razões dos consumidores, vamos lembrar aqui do slide anterior, onde fala que em 3 razões para os consumidores consumir. A letra A, os preços são barreiras, porque a primeira coisa que os consumidores vão ver é os preços. Se o preço estiver maior, a quantidade que eles vão comprar vai ser menor, naturalmente. E aí, nesse período, o que é que eles vão estar vendo de acordo com o preço? O que é que você acha que eles vão estar analisando para querer consumir? Ou o item B, efeito substituição. O que é o efeito substituição? Substituir um produto por outro que seja similar, que atenda àquela necessidade. A gente pode ver assim, por exemplo, a pessoa pode substituir a carne de boi, que relativamente tem um preço maior do que a carne de frango. Então, elas podem tender a consumir mais frango, porque o preço vai ser menor. E aí está tendo efeito de substituição também. Ou então o item C, que é a utilidade marginal. E essa utilidade marginal, ela é bem interessante também nesse momento a gente analisar, porque quanto maior o número de produtos no mercado, sua utilidade tende a ser menor e vice-versa. Então nós vamos ter aí uma certa quantidade de empresas abertas, vamos dizer, aquelas que vendem os produtos essenciais, farmácias, mercantis, mas nem todas vão estar abertas, ofertando alguns produtos. Alguns produtos a gente vai ver mais nas prateleiras, outros menos. E aí essa utilidade marginal ela pode ser verificada, porque quanto mais um produto tiver oferta no mercado, menos as pessoas tendem a procurar consumir aquele produto. Certo? Por exemplo, água. Água a gente vê que tem muita oferta de água. Só que em uma situação de escassez de água, o que é que pode acontecer? Os preços podem se elevar. E a quantidade, né, como está em período de escassez, vai ser menor. Então a gente pode analisar através dessas razões aqui, o que é que para você acha que os consumidores vão estar mais atentos para poder responder essa pergunta? No que se relaciona às razões dos consumidores para explicar o consumo? O preço, que é uma barreira, o efeito de substituição ou a utilidade marginal? Qual desses 3 itens você acha que vai predominar mais nesse período de crise? E aí você explica um pouco. Por exemplo, você pode dizer que é o efeito de substituição, como eu falei. As pessoas têm que consumir alimentos, porém tem um tipo de arroz que é mais caro, parboilizado, por exemplo, substituir pelo arroz branco. A própria carne de boi substituir pelo frango, pelo ovo.
Então as pessoas vão tendenciar o quê? Elas têm que se alimentar, porém elas vão procurar outras alternativas de consumo. Ou é a utilidade marginal, né? Porque vamos ter mais aí produtos essenciais disponíveis. E aí, será que nós vamos ter consumo de produtos, vamos dizer assim, da linha branca, como eletrodomésticos, geladeiras? Será que vai existir esse consumo nesse período de crise? Pode ser que exista, pode, e cada um vai ter seu ponto de vista para expor nessa resposta. Então a outra pergunta é o seguinte: conforme o atual momento que estamos atravessando, muito está se falando, vou colocar aqui, em serviços essenciais. Converse com seus pais para saber quais são os produtos essenciais que sua família consome e produza uma planilha no Excel. Também, isso aqui é a gente procurando trazer um contexto dentro da disciplina de Economia e Mercados para esse momento atual. Portanto, a gente ter esse entendimento, que aí o nosso aprendizado se torna mais envolvente, a gente se motiva mais. Certo? A gente se motiva mais a querer aprender porque está vivenciando aquilo ali. Então, conforme o atual momento que estamos atravessando, muito está se falando em serviços essenciais. Quais são os serviços essenciais? Lembram no início, quando a gente começou a estudar essa disciplina, que a gente viu que a economia ela é movimentada por uma força chamada necessidades. E essas necessidades elas têm 3 características. Elas podem ser necessidades primárias, secundárias ou coletivas. Então, dentro dessas necessidades primárias, está esses serviços essenciais que está se falando aí nessa pergunta. São as necessidades primárias, que são necessidades de alimentação, de habitação, de higiene, de transporte. São as necessidades primárias. As necessidades secundárias são aquelas necessidades ligadas ao impulso e ao desejo. Ou seja, já saiu daquela linha de subsistência, partiu para algo que você está desejando adquirir aquele produto ou aquele serviço, ou até mesmo pelo impulso. Ou então, há uma necessidade coletiva. Necessidade coletiva, por exemplo, a gente vai ter através de serviços médicos, dos hospitais, escolas, necessidade coletiva, próprio INSS é necessidade coletiva, os bancos são necessidades coletivas. E aí nós vamos analisar. Na pergunta eu estou pedindo o seguinte: conforme o atual momento que estamos atravessando, muito está se falando em serviços essenciais. Aí eu proponho que converse com seus pais para saber quais são os produtos essenciais que sua família consome e produza uma planilha no Excel. Eu mesmo comecei a fazer isso aqui com a minha filha, Yasmin, e aí eu pedi para ela criar uma planilha no Excel, e como uma das necessidades essenciais são alimentos, e esses alimentos a gente geralmente compra através da feira mensal, então eu pedi para ela ir na despensa, ver o que é que tem de estoque, para fazer um levantamento desse estoque, para que na próxima feira a gente analise melhor o que é que nós vamos comprar. Certo? Então ela fez, eu vou até mostrar aqui para vocês a planilha. Aqui vocês podem perceber, eu pedi para ela colocar código, quantidade, lembrando que essa planilha não está pronta, ela só começou a fazer para a gente poder ter uma ideia aqui, que planilha é assim, a gente vem desenvolvendo e melhorando ela. Importante é a gente começar a alimentar com dados. Então você vai colocar aqui, vai lá, vamos ver, de acordo com o nosso estoque de alimentos. Você vai colocar o código dos produtos, quantidade de alimentos que tem, naquele determinado momento que você está fazendo esse levantamento, a descrição, qual é o nome do produto,
categoria, classificação e preço. Aqui é onde entra a categoria, porque numa feira você vai ter produtos de alimentação, de higiene e de limpeza. Tem até outras categorias, mas no momento que a gente colocou foi isso aqui: alimentação, higiene e limpeza. E depois você vai apontar dentro desses itens o que pode ser primário, secundário e coletivo, para a gente poder filtrar melhor os alimentos que a gente vai comprar na próxima feira. Então, por exemplo, vamos ver aqui o arroz. Qual a categoria que ele se encaixa? Aí você vai colocar aqui alimentação. Eu deixei aqui nessa coluna porque mais na frente a gente pode listar dentro da coluna D esses itens, e assim que vocês clicarem vai aparecer as opções e aí vocês vão escolhendo. Açúcar pertence a qual categoria, viu? Aí eu vou deixar aqui, depois eu ensino a vocês como é que faz. Qual a classificação do arroz? É primário, secundário ou coletivo? Eu compro arroz porque eu preciso mesmo dele, é essencial, ou porque é um desejo de comer arroz? Ou é coletivo? Todas as pessoas usam esse serviço. Basicamente aqui para a feira, para alimentação, ou vai ser primário ou secundário. Aí você pode dizer, sim, pode ter, já que a alimentação não são todas necessidades primárias. Não. Vai ter produtos aqui, de acordo com o levantamento que você vai fazer, que não vai estar classificado como primário. Por exemplo, você quer comprar vamos dizer, um iogurte, por exemplo. Não vejo o iogurte como uma necessidade primária, tem que consumir aquele produto. Mas por eu ver a embalagem bonita, o gosto, né, o sabor, a marca, eu já crio um desejo de consumir aquele produto. Então precisa a gente identificar isso. E por que isso aqui é importante? Porque vai nos guiar na próxima feira que a gente for fazer, e vai fazer com que a gente realmente compre o que é necessário. Porque nesse período que nós estamos passando, é importante a gente organizar a nossa casa. Como eu digo a vocês, a nossa primeira empresa é a nossa casa. Então, se a gente souber gerenciar bem a nossa casa, vamos gerenciar bem qualquer empresa. Qualquer empresa. Então, nossa primeira escola de gestão é a nossa casa. Então, vamos lá. Classificação aqui vai ser o quê? Primário, secundário, coletivo. Para mim, o arroz está na classificação primária. E o preço, como é um estoque, eu não sei se eu ainda tenho o cupom fiscal dessa feira, mas vou deixar para colocar esse preço só a partir da próxima feira. Porque aí eu posso colocar até aqui preço unitário e preço total, de acordo com a quantidade que for comprada. Certo? Que aí eu vou, através dessa planilha também, é interessante a gente acompanhar mês a mês o nosso consumo. Tranquilo? Então, aí vocês vão preenchendo, açúcar, feijão, tal. Eu não concluí meu estoque todo, mas deu para colocar aqui 77 itens. Olha o requeijão aqui. Será que é uma necessidade primária? Será que é essencial consumir requeijão? Então, cada um classifica de acordo com o que achar conveniente. O importante é você ter o domínio do que você está comprando, está adquirindo e está coerente com a sua renda. Bom? Então é isso. Isso aqui também é uma atividade boa que eu desenvolvi, venho desenvolvendo, está em construção. E com minha filha Yasmin, de 10 anos, porque aí também a gente está mais tempo em casa, está podendo ver melhor o que é que
acontece, o que é que tem dentro da nossa casa. Não está com mais tempo de ter esse envolvimento melhor, certo? E aí nas outras linhas aqui embaixo, aliás, nas outras planilhas, você pode colocar aqui habitação. Então na sua casa você pode ter despesas também como tem, né? Com energia, com água, com gás. Da mesma forma em classificação você vai colocar se ela é primária, secundária ou coletiva. Então, por exemplo, energia aqui eu considero primária, essencial ter energia com certeza. Água também, né? Agora a assinatura de TVE, então eu poderia aqui colocar a secundária e avaliar depois, de acordo com minhas despesas e receitas, se é necessário eu ter essa assinatura de TV, né? De acordo com o meu controle de estoque, de serviços que eu utilizo, eu posso priorizar se eu vou querer consumir mais necessidades primárias ou secundárias. Tranquilo? Fiz também uma de transporte, que as pessoas utilizam transporte para trabalhar, transporte para se locomover, para ir para os lugares. Então ela pode ser utilizada de coletivo, transporte coletivo, de combustível se tiver carro ou moto, de táxi, motorista de aplicativo, Uber, por exemplo. E as manutenções que esses veículos têm, né? E também de saúde. Fiz um aqui só para saúde, se a pessoa paga plano de saúde, se a pessoa paga academia, se a pessoa mensalmente vai no cabeleireiro, semanalmente. Só para a gente poder avaliar tudo que a gente está consumindo em uma planilha só. Então é isso, pessoal. Essa é a atividade que eu trouxe para vocês, que dá para a gente conduzir bem, tranquilo também, tem um prazo aí bem amplo para vocês realizarem, uma atividade que vai proporcionar um envolvimento melhor da família, um envolvimento melhor com os conhecimentos que vocês estão adquirindo em sala de aula, em administração. E aí vocês vão se unir mais, ter mais o que fazer dentro de casa, porque como eu venho dizendo aqui, eu ainda não estou conseguindo fazer todas as minhas atividades. E é que eu estou ficando 24 horas em casa, mais de 24 horas, né? E ainda não estou dando de conta. E eu acho bom isso, porque eu sempre tenho o que fazer. Sempre gosto de ter o que fazer. E aí eu deixei um recado aqui para vocês. Nós que estudamos administração, como venho falando nas aulas, temos que ter uma visão global dos acontecimentos. Temos que aprender a dominar a função do administrador. É essencial a gente ter isso aqui dentro da gente. O PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, para a gente poder ter uma gestão melhor na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Então, nesse momento que estamos ficando mais em casa, precisamos olhar melhor para a nossa empresa familiar e procurar auxiliar nossos pais com o conhecimento que a gente vem adquirindo. E até uma forma da gente adquirir mais confiança deles e eles saberem que a gente tem como dar de conta quando for necessário. Então essa disciplina de economia e mercados, em um momento atual que estamos passando, está nos proporcionando gerenciar com mais atenção nossa principal empresa, o lar. Lá possui as pessoas que são os principais ativos da organização, e essas pessoas precisam ser bem tratadas, precisam ser reconhecidas, precisam ser administradas, utilizar os recursos humanos, né, para poder ter um ambiente saudável no lar. E possui recursos que precisam ser gerenciados. A gente possui vários recursos dentro da nossa casa que precisam ser administrados para produzir um resultado de acordo com nossos objetivos, de acordo com a nossa qualidade de vida. Possui receitas e despesas, com certeza. Temos nosso rendimento do salário, mas também temos
despesas que precisamos manter dentro da nossa casa para poder as atividades fluírem da melhor maneira possível. Possui estrutura, né? Possui estrutura física, possui móveis, possui utensílios, possui equipamentos. Tudo isso aí a gente precisa ter uma atenção. O que é que nós estamos usando, o que é que não está sendo usado, o que é que pode ser vendido, o que é que pode ser doado. Tem muita coisa que a gente pode doar, que a gente não está usando mais, roupas, objetos, e tem tanta gente precisando, né? Então a gente pode fazer um balanço de cada setor da nossa casa, né? Nosso quarto, da nossa sala, da nossa cozinha, e ver o que é que precisa, o que é que realmente nós estamos utilizando, o que é que não está utilizando, o que é que está só ocupando espaço. Então, meu intuito com essa atividade é a gente poder auxiliar na gestão caseira dentro do conteúdo que estamos estudando. Para mim, tranquilo essa atividade, acredito que para vocês também, a forma da gente interagir melhor, estudando e vivendo na prática como é que isso funciona. Então, eu espero que tenham entendido. Se tiverem dúvidas, podem contar comigo, estou aqui para auxiliar, podem comentar na sala virtual e aí a gente pode esclarecer melhor. E até a próxima aula.